Fala Milena, fala Pati, Clarice, Cláudio. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando para uma aula da nossa comunidade de autoterapia. Cadê o Rico? Cauã, fala Cauã. Você já é aluno, meu caro? Você já é aluno lá da comunidade ou não? Do Catarse? Boa noite. Fala aí pra nós se você já é aluno ou não. Cláudio Siqueira. Fala, Cláudio. Você é aluno também, meu nobre? Seja bem-vindo aí à nossa aula. Nós vamos ter uma aulinha ao vivo aqui agora, pessoal. Aulinha rápida de 20 minutinhos. Aí, ó, o Cauã já é aluno. Se não lhe der as boas-vindas, Cauã, seja bem-vindo, então. Chegou a Carla aí. Ó, a aula de hoje é uma resposta de um aluno. A aula que eu vou dar hoje, ela é a resposta a uma dúvida de aluno lá da nossa comunidade de autoterapia, que é o meu protocolo Catarse. É onde eu ensino as pessoas a se curarem, a tratarem os próprios traumas, enfim, progredirem na vida de maneira real. Então a aula que eu vou dar hoje vai ser baseada na pergunta que esse aluno me fez. Eu achei uma pergunta muito boa e quis trazer aqui para vocês. Fala, Cláudio, seja bem-vindo aí também, se não te der as boas-vindas, viu, meu caro? Vocês conversam pouco lá no grupo e às vezes eu não sei quem é vocês. Vamos ver se o Rico chega aí, que foi o autor da pergunta, senão já a gente começa a aula e ele vê gravado. Já participou de alguma aula, Cláudio? E eu sei, Cauã, já participou de alguma aula? Vocês são nomes novos pra mim aqui, velho. Jersey Pablo, gentileza e coragem entrou. Vocês já participaram, meninos, de algumas aulas aí? O Paulo, o Cauã? Eu nunca vi seus nomes aqui. Claudião? Cláudia Oliveira, não é Claudião não. Cláudia Oliveira, seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite aí. Depois eu vou ver, galera, se eu transito essas lives pro YouTube. Talvez lá a transmissão vai ficar melhor, para vocês acompanharem, né? Ainda não participei não, então seja muito bem-vindo, gente. Vamos tocar a aula aqui? Porque eu costumo ser bem pontual. Então vamos lá, galera. É o seguinte. Aí, ó. O Jersey já participou de uma aula. Boa. Então vamos lá. Eu vou abordar aqui uma pergunta do nosso aluno Rico. Ele abordou um tema muito legal lá para nós. Pati, primeira vez. Ainda tô tentando entender. Então fica aí na live que depois eu vou abrir pergunta para vocês, galera. Vamos lá, vamos lá. Gentileza e coragem, boa noite, primeira vez, seja bem-vindo também. Vamos lá. Agora vamos para a aula, foco total. Vamos lá. Eu vou abordar aqui nessa aula, galera, uma dúvida de um aluno meu, lá da minha comunidade de autoterapia, que é um protocolo onde eu ensino as pessoas a se curarem, a fazerem a regressão de memória terapêutica, né, acessarem os próprios traumas e curarem tudo aquilo que foi do passado que é doloroso. Beleza, esse aluno meu está aplicando a técnica, está aprendendo. E ele deixou uma pergunta para nós lá no grupo, que o pessoal tem acompanhamento via WhatsApp. E a pergunta foi o seguinte: Nuno, bom dia. Como eu faço para tratar alguns traumas meus, os quais eu estive errado? Ou seja, a culpa de ter ocasionado uma reação na outra pessoa foi minha. Foi minha culpa e eu fiz de propósito. Mesmo sem maturidade, mas eu fiz. Aí o aluno pergunta como é que eu trato isso, né? Por que ele abordou essa pergunta? Porque geralmente, quando a gente acessa um trauma, geralmente é alguém que nos machucou. É um pai que nos abandonou. É uma mãe que criticava a gente demais. É um bullying que a gente sofreu no colégio. Geralmente, quando a gente acessa um trauma, é sobre alguém que nos feriu. Só que aí este aluno meu, ele percebeu que existe uma camada um pouco mais profunda. Então vamos lá, parem para prestar atenção aqui comigo. Existem camadas do ser humano até chegar na camada mais profunda do eu, da alma. E nós vamos dividir essas camadas aqui de maneira muito pedagógica, só para vocês pegarem a coisa, tá? Vamos lá. Primeira camada, a camada dos pensamentos. Aquelas coisas que nós pensamos. Aquelas coisas aleatórias, pensamentos bons, pensamentos ruins. Aquele tecido de pensamentos que ficam na nossa cabeça. Ok. Uma camada abaixo disso, a camada das emoções. Nossos sentimentos.
né? Aquela coisa emocional mesmo. E abaixo disso, nós temos uma outra camada, que esse aluno meu acabou de chegar aqui, ó. Então ele foi investigando os traumas dele, ele foi olhando para dentro, ele foi se curando, até que ele chegou numa camada que é o quê? Nuno, peraí. Existe dentro de mim uma certa maldade. Existem traumas, ou seja, existem situações que eu volto no passado e eu sinto culpa, e eu sinto dor, porque fui eu que fiz mal para outra pessoa. E por mais que eu era imaturo, mas eu fiz. Porra, eu quase que parei ali e dei os parabéns para esse cara. Porque ele percebeu uma coisa que nunca é retratada no desenvolvimento pessoal aqui na internet. Que está em 2000 anos de cristianismo. Né? Você pega a Bíblia, você pega o catolicismo, você pega qualquer livro cristão, a primeira coisa que ele vai abordar é o quê? É o combate às nossas maldades. Então esse aluno meu percebeu dentro dele o seguinte, pô, peraí, existe uma maldade em mim. Existe uma maldade latente em mim, que se eu não tiver maturidade o suficiente, eu vou fazer um mal para uma outra pessoa. Então, a camada mais profunda onde a gente chega na nossa alma é o seguinte, olha, dentro da nossa alma tem em nós um bem. Tem em nós um bem-querer. É lógico que tem. Mas também tem a maldade. A maldade que vem do pecado original, do defeito original. Então você percebe que o ser humano ele não consegue ser um bicho perfeito. Toda ação humana ela é corroída por um pouco de mal. Olha o Rico aí, ó. Tô dando a sua aula aqui, viu, Rico? E tô no começo, senta aí que você vai prestar atenção também. Então, esse aluno percebeu o seguinte, olha, existem coisas que eu faço pro outro e a culpa é minha. Eu fiz um mal para aquela pessoa. Então, esse aluno percebeu que depois de descer camadas de sentimentos, de pensamentos, sentimentos e emoções, ele chegou numa camada mais profunda, que é a camada do seguinte, do bem e do mal. Dentro de nós existe o bem, existe o mal, e eles dois estão entranhados. Por exemplo, gente, vamos lá. Nenhuma ação humana, ela consegue ser totalmente perfeita. Sempre nas nossas ações existe um gesto, um tempero de bem e um tempero de mal. Em diversas medidas, tá? 80-20, 90-10, 50-50. Então, por exemplo, sabe quando você dá esmola para o mendigo? Pois é, você vai lá e dá esmola para o mendigo, né? E aí você fez um gesto de caridade. Você fez um bem. Só que aí dentro de você já passa um julgamento de pensar o seguinte, porra, que cara filha da puta, hein, velho? Podia estar trabalhando. Aí já vem um julgamento. Já vem um julgamento baseado em quê? No meu ego, né? No que eu acredito que o cara deveria estar fazendo. Ele deveria estar trabalhando? A gente não sabe, né? Sei lá. Eu sei lá. Fisicamente parece que ele poderia, mas eu não sei. Então, na ação mais boba humana de dar uma esmola para o mendigo, existe a parte da caridade. Mas junto vem a nossa maldade. A nossa maldade intrínseca de, porra, filha da puta tinha que estar trabalhando, né, velho? Eu tô aqui ralando pra cacete, pegando um busão lotado e vou dar dinheiro pra esse cara como se minha vida tivesse fácil. Dentro de nós passa esse movimento. Passa essa coisa. E o desenvolvimento pessoal hoje, ele só fala de quê? De técnicas. E ele esquece que boa parte do fato da gente não conquistar as coisas que a gente quer, do fato de que a gente não tem uma vida ordenada, é um problema moral. É um problema moral, não é um problema moralista. É um problema moral. O que é a moral? A moral é a capacidade de escolher o bem, o mais perfeito bem. Então, o problema moral é o seguinte, de olha, dentro de nós existem males. E a maioria das vezes a gente escolhe os males. Então, por exemplo, esse aluno meu, ele fazendo as regressões dele lá, ele percebeu culpa. E ele perguntou assim, Nuno, como é que eu alivio essa culpa? Eu assumo a culpa para minha criança interior? Não, nesse caso, você deixa a sua criança interior de fora, você puxa a responsabilidade para você mesmo. Por quê? Porque você precisa sentir a culpa.
Você precisa sentir a vergonha de ter sido assim, porque na culpa existe uma força motriz de redenção. Na culpa, percebam só, galera, na culpa existe uma força que te faz reparar o seu erro. Sabe quando você tá andando na rua e aí tu pisa num pé de um cachorrinho filhote? E aí ele chora, né? Ai, o coração aperta, né? E aí o que você faz? Você já abaixa ou não foi isso, não? O que você tá fazendo ali? Você tá tentando reparar o teu erro. Porque você se sentiu culpado. Num relacionamento, por exemplo, quando você erra com tua mulher, quando você vacila com tua mulher, aquela culpa que você sente por ter magoado ela faz com que você no outro dia apareça escrevendo uma cartinha para ela. Faz com que você apareça no outro dia trazendo um buquê de flores para ela. Então veja bem, você só fez aquilo porque percebeu tua culpa. Então a culpa, ela não é algo ruim. Os professores de hoje do desenvolvimento pessoal, eles tentam anular a nossa culpa. O marketing todo tenta anular a nossa culpa. Se redimir, exatamente. O movimento de redenção, ele vem da culpa. Quantas vezes eu atendo homens adúlteros, homens que têm o hábito, a compulsão de trair a mulher deles, né? Aí eles falam assim, né? Eles começam a desenvolver essa consciência moral, né? De que, porra, eu sou um traste, eu sou um... Beleza, eu tenho minhas compulsões? Tenho minhas compulsões. Tenho meus traumas? Tenho meus traumas. Mas é o que eu digo, em última instância a decisão é nossa, né? Aí o cara consegue perceber o mal que ele faz para aquela mulher. Aí ele para de traí-la. Aí eu digo, olha, beleza, isso aí é o básico, né? Agora o que você vai fazer? Você vai usar sua culpa de ter sido um cara merda por 10 anos para se redimir. Você vai trabalhar para reestruturar seu casamento agora. Porque a culpa dele ter ruído é sua. Ah, mas minha mulher não sei o que, cara. Não dá. Relacionamento, onde você fica apontando pro outro, não dá. Então o cara tem que olhar para as próprias merdas, sentir a culpa para ter que reparar o próprio erro. Nesse caso aqui, meu caro aluno rico, quando você vai num trauma e percebe uma culpa, aquela culpa, ela demonstra o quê? Quando você fez uma maldade voluntária para alguém, aquela culpa demonstra uma parte maléfica do seu ser. E todos nós temos. Todos nós temos. A pessoa que acha que é boazinha, ela nunca tentou ser boa de verdade. Nunca tentou. Tentem passar um dia, galera, um dia, sem emitir um único julgamento sobre alguém. Vocês, homens, tentem passar um dia, sem desejar uma outra mulher que não seja a sua. Tenta passar um dia trabalhando assim, ó, porra, no talo, entregando tudo, entregando bem, de coração alegre e sorridente. Tenta. Porque vocês vão fracassar. E quem vos fala aqui é quem fracassa todo santo dia, de olhar para um dia e falar assim, meu Deus, eu poderia ter sido tão melhor nesse dia e eu não consegui, cara. Por que eu não consegui? Porque dentro de mim tem preguiça, porque dentro de mim tem luxúria, porque dentro de mim tem egoísmo, porque dentro de mim tem toda essa merda aí, toda essa merda que o cristianismo fala há 2000 anos. Tentem ser bons, velho, tentem. Façam esse esforço para vocês verem. Sempre que eu atendo um casal, eu passo por esse problema de mostrar para a pessoa que, olha, você só tá sendo boazinha pro teu marido, pra você esfregar na cara dele o quanto você é boazinha, minha filha. Então, seus atos bons são ruins. Não é, entendeu? Não é nem aquela proporção de 90-10, não. É tipo assim, ó, 70-30 de maldade, entendeu? Porque assim, galera, quando... Eu vou contar pra vocês uma coisa que eu conto pros meus clientes pessoais, né? Que é a seguinte. Eles chegam até mim, né? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Medo de dirigir. O cara tem medo de dirigir. Aí o meu paciente chega até mim com medo de dirigir. O que tem na psique dele ali? Na psique. Tem um defeito, assim, ó.
Ele olha para uma atividade que, em tese, é normal. Se você faz ela com prudência, é normal. Mas ele olha para aquela atividade e ele sente um medo enorme, que é o medo de dirigir. Ou seja, a cabeça dele está com um defeito. Entendeu? Tá com problema. Tá com uma ferida. Aí você imagina o seguinte, que esse meu cliente, ele não é um super atleta. Né? E aqui agora eu vou usar uma metáfora, prestem atenção. Ele não é um super atleta, ele é só uma pessoa comum, que não consegue correr como uma pessoa comum, porque a perna dele está ferida. Então veja bem, ele tem medo de dirigir. Ele não consegue fazer atividades comuns, como dirigir, porque ele tem medo. Né? Ele tem um defeito na psique. Ele é uma pessoa comum. Ele não consegue correr como uma pessoa comum, porque ele tem um defeito na perna. Aí eu explico para os meus clientes, olha, quando vocês chegam aqui, o meu trabalho é o quê? É reparar uma certa ferida. Mas beleza, tratamos o cara, ele não tem mais aquela fobia de dirigir. Ele entra no carro e ele não tem mais crise de ansiedade. Mas para ele se tornar um bom motorista, vocês acham que basta a hipnose? Basta ele fechar os olhos, e ele vai se tornar um bom motorista? Não. Ele precisa agora desenvolver o quê? Uma virtude chamada de coragem. De que, olha, eu vou ter que entrar neste carro, mesmo não sendo um excelente motorista, e vou ter que ter coragem de me jogar nessa coisa onde eu não controlo quase nada, o trânsito caótico de Belo Horizonte, e aí eu vou ter que ir desenvolvendo habilidades concretas para que eu possa realizar aquele bem chamado de dirigir. Então, assim, quando vocês vêm até mim, os meus pacientes, vocês estão com uma ferida. Né? E eu sou um curandeiro. Aí eu vou lá e trato, né, esse problema. Agora, boa parte do desenvolvimento pessoal não é só a cura emocional. Boa parte do desenvolvimento pessoal é o desenvolvimento de virtudes. A palavra virtude tem a mesma raiz etimológica que a palavra virilidade, que significa força. Uma força real. Vocês têm que desenvolver essa capacidade de ser bons. É isso que ordena a vida. Só a cura dos problemas emocionais, galera, é o primeiro degrau do jogo. É o primeiro degrau. Então, quando a pessoa cura, por exemplo, a dependência emocional dela, ela já consegue agora não se apaixonar perdidamente. Ela já consegue se apegar normalmente, né? Mas aí ela vai e conhece um cara legal. E ela começa a desenvolver um relacionamento com esse cara legal. Ela vai ter que ter coragem para terminar com esse cara, se esse cara realmente não for bom. Entendeu? Porque, pô, é um cara legal, mas não quer compromisso por agora. Olha, se você quer um homem pra você casar e fazer família, o cara que não quer compromisso por agora, você vai ter que terminar com ele, é óbvio. Então, qual é o bem que ela deve escolher? A solidão, de olha, você não. Só que se ela não tem a virtude da fortaleza para aguentar a solidão por mais 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até que apareça um homem que seja o que ela realmente quer, ela vai se sujeitar a um mal, ela vai se sujeitar a um cara cafajeste, a um cara que ela sabe que é cafajeste, só para não ficar sozinha. Isso não é um problema emocional mais, isso é um problema moral, isso é um problema de virtude. A pessoa não consegue fazer o bem que ela sabe que existe. Qualquer viciado, qualquer pessoa que enfrentou um vício, ela sabe que o vício é um mal. Mas a pessoa não tem uma força o suficiente para vencer aquele vício. Por que ela não tem? Porque ela não desenvolveu esse músculo da virtude. O músculo da virtude. Ela está fraca. Ela precisa de um motivo maior para ganhar força. Então, por exemplo, quantas pessoas não largaram o vício depois de chegar na beira da morte? Quantas pessoas não largaram o vício porque sabia que um filho ia nascer, que um neto ia nascer? E aí, de repente, elas ganham força. Né? Porque Deus abençoou que alguma coisa no ambiente se modificasse e ela ganhasse aquela força que ela não tinha antes. E aí ela vai e se livra daquele vício. Mas em via de regra, galera,
Pegando aqui a pergunta do Rico. Então, não é só carência, velho. Não é só carência. Existe a carência. Todos nós experimentamos carência. Só que quando eu tô falando desse assunto aqui da mulher, da dependência emocional, já não é carência mais, é fraqueza. Toda carência faz o indivíduo aceitar menos do que merece. Não é a carência em si, é a fraqueza. É a fraqueza. Porque se você é forte, você suporta a carência. Até achar a pessoa que você olha pra ela e fala, poxa, essa aqui vale a pena. Aí é o que eu tô falando, já não é mais um lance emocional. Já é um lance da alma. Existem problemas que são questões emocionais. Existem problemas que são questões da alma da pessoa. Então vamos supor que essa mulher que eu tô dando exemplo aqui, ela já amadureceu emocionalmente, mas ela não tem virtudes, ela não desenvolveu virtudes. Um dia eu vou dar uma aula mais elaborada só sobre vícios e virtudes, lá na comunidade tem, mas ela não tem virtude, ela não tem força para suportar a própria carência. E aí ela arruma um cara qualquer. O Rick falou aqui, ó, tem um lance também de se portar como alguém que gostaria de atrair para a vida dela, correto? Se portar como alguém que gostaria de atrair para a vida dela. Ah, cara, eu não sei, velho. Tipo assim, ó, a minha visão sobre a coisa é muito simples. Existe uma frase do Charlie Brown, a carência não seria um tipo de fraqueza? Não necessariamente. A carência, ela é uma descrição de um estado em que todos nós vivemos. Então, por exemplo, existe uma certa carência de Deus. A gente nunca vai encontrá-lo 100% aqui. Aí, quando eu estou solteiro, existe uma certa carência de um companheiro. E não é uma fraqueza. É porque o homem não foi feito para viver só. Mesmo o padre, ele não vive só. Ele está casado com Cristo, né? Então, assim, o ser humano é um bicho que carece. Ele é um bicho que a carência ela é constitutiva do ser humano. A gente já nasce carente. E por mais que a gente se desenvolva, nós somos carentes. Igual, para que eu possa dar aula, eu careço de vocês aqui. Eu me realizo como professor na mesma medida que vocês têm uma carência do que eu vou passar para vocês, do conhecimento que eu vou passar para vocês. Então a carência é constitutiva, ela é do ser humano, ela não vai embora. Entendeu? Agora, a força para aguentar essa carência, ela é tua. Porque eu já dei várias aulas aqui e ninguém estava na live. Mas eu suportei a postura de professor. Mesmo ninguém estando aqui, entendeu? Aí já é um lance de virtude. Qual é a virtude? O cumprimento do dever. De, olha, eu tinha um dever para cumprir. E eu tenho que cumprir aquele dever. Então não importa se vai ter alguém aqui ou não vai. Eu vou ter que dar essa aula. Aí é um lance de força, é um lance de virtude. Agora voltando aqui para a pergunta do Vini, do Rico. Cara, esse lance de relacionamento pra mim é muito simples. Ó, tem uma frase do Chorão que ele fala o seguinte, ó. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Agora veja bem, quem é de mentira não sabe quem é de verdade. Então, o que eu penso sobre relacionamentos? Que vocês têm que olhar para dentro de si mesmos e ser tão transparentes para vocês mesmos. E eu vou falar disso agora, do amor às nossas misérias. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Vocês têm que ser tão transparentes sobre si mesmos que vocês consigam olhar para o outro e ver a verdade no outro. Então, assim, por que eu consigo ler a alma de um paciente meu na terapia? Porque todos os movimentos que tem dentro da alma dele, tem dentro da minha alma. E eu já os vi. Eu não os neguei. Então, quando tem um cliente meu, por exemplo, que quando a mulher dele não responde ele no WhatsApp em menos de 30 minutos e ele começa a ficar ansioso, eu sei que dentro do pensamento dele passam imagens dessa mulher ficando com outro cara, dessa mulher transando com outro cara, dessa mulher trocando ele, deixando ele perdendo a posse daquela mulher. Por que eu sei que passa na cabeça dele? Porque já passou na minha. E sei que para as mulheres é diferente. O sentimento de posse que o homem tem é diferente da mulher. Então, quando você desenvolve essa transparência sobre si mesmo, você consegue ler a alma dos outros. Você consegue ver a intenção dos outros. Carência é diferente de solidão? Sim, é diferente.
Eu já volto aqui nesse tema logo, Cláudio. Então vamos lá. Para que eu ganhe clareza sobre mim mesmo, eu tenho que conseguir olhar para as minhas misérias e encará-las. O mal do ser humano é ter um ódio, é ter um pavor, é ter um medo das próprias misérias. Se você tem medo dessas misérias, você não vai evoluir. Você tem que olhar para as suas próprias misérias, para o seu vitimismo, para a sua autopiedade, para a sua impotência, para a sua pequenez, e tem que amá-las. Não é amá-las como quem gosta da coisa, de eu adoro ser vitimista, mas é amá-la no sentido de aceitá-la e reconhecê-la, porque senão você não muda. Então, galera, eu atendo uma porrada de gente. Não é pouca gente, não, é uma porrada de pessoas que elas odeiam a realidade como ela é. Elas odeiam. Aí elas querem empurrar a culpa pra qualquer pessoa, cara. Pra qualquer pessoa. Elas não conseguem reconhecer as próprias misérias, então é muito difícil pra ela chegar nos 40 anos, nos 45 anos, morar na casa da mãe porque não consegue se sustentar sozinha, ter fracassado em 500 tipos de empreendimento diferente, em 500 profissões diferentes, sei lá, não ter arrumado um bom casamento, não ter um bom relacionamento, não ter bons amigos. É difícil a pessoa olhar para isso e reconhecer de, olha, talvez eu não saiba jogar esse jogo da vida, né? Porra, errei em tudo. Caralho, mandei mal em tudo. Tô com quarentão e não acertei em nada, cara. Talvez, só talvez, eu não saiba jogar o jogo da vida. Aí essa pessoa para e ela começa a aprender, ao invés de empurrar a culpa para todo mundo. Aí empurra a culpa para a mãe, empurra a culpa para o pai, empurra a culpa para o terapeuta, empurra a culpa para qualquer professor que ela contrate para fazer alguma coisa e reclama que ninguém acolhe e que ninguém recebe e que não sei o quê. Por quê? Porque é difícil demais para ela ser ou ter a virtude que Deus mais aprecia, que se chama humildade. É difícil para ela ser humilde, olhar para si mesma e falar assim, porra, eu não sei fazer essa merda. Não sei. Eu sou burra. Eu sou burro, cara. É muito difícil. É por isso que eu falo que a gente tem que ter um certo amor às nossas misérias, de aceitá-las, porra. Eu só comecei a estudar porque um dia eu me deparei com um professor na internet que dizia mais ou menos o seguinte, olha, porra, vocês opinam numa porrada de merda, vocês não estudaram nada. Não estudaram nada para estar emitindo opinião. Pelo amor de Deus, antes de abrir a boca, para estudar alguma coisa. E eu olhei para aquela coisa e eu me vi ali. E eu falei assim, caralho, é verdade, eu sou burro. Aí eu falei, pô, é verdade, cara, eu sou burro, velho. Porra, cara, eu sou burro. Eu opino numa porrada de coisa que eu quero ter razão. E eu não dediquei uma semana de estudo àquela coisa. Eu não dediquei 1 hora de estudo àquela coisa. Como é que eu posso querer opinar, meu Deus do céu? Isso se chama soberba. É um vício da alma. Lembra a parte boa e a parte má? Então, a parte boa é humilde. Ela olha para aquilo e fala, meu Deus, eu sou burro. A parte soberba fala, não, mas você tá errado. Quem é você? Mas não sei o quê. Ela ataca, né? Então eu percebi e falei, cara, eu sou burro. Nossa. Caralho, eu sou burro. E, porra, minha vida melhorou demais quando eu reconheci essa merda. Porque, veja bem, galera, presta atenção. Uma das características da burrice é não conseguir perceber as coisas, né? A pessoa burra, ela não percebe a coisa. Se ela não percebe a coisa,
se uma das características da burrice é não perceber a coisa, ela também não percebe que ela é burra. Tá entendendo? E quando você percebe a tua burrice, você já deu um salto de inteligência. No momento que você assume tua burrice, você deu um salto de inteligência de caramba, é verdade. Caramba, é verdade. Aí eu já atendi uma série de cidadãos, porque na nossa era é normal ser ateu. Atendi uma série de pessoas que são ateias, porque dizem que estudaram a coisa. Só que no meio de uma sessão, eu não posso deixar a pessoa constrangida, né? De falar assim, tá, você leu pelo menos as Sumas Teológicas de São Tomás? Ah, não, nem sei o que é isso. Porra, você leu Santo Agostinho, Confissões? Não. Você leu algum historiador ateu que pelo menos tenta provar, por A mais B, que a história cristã é mentirosa? Não. Então de onde caralhos você tirou essa porra dessa opinião? Hum. 2.500 anos de história jogados fora por causa de meia dúzia de filósofos nascidos há 300 anos atrás. Mas sem perder a pauta da aula, voltando. Se você não reconhece as próprias misérias, que tá na pauta da pergunta do Rico aqui, né? Olha, eu cometi uma maldade com alguém, eu me sinto culpado, o que eu faço? Você olha pra tua miséria e você confessa. Eu fiz isso. E a minha intenção foi essa. Essa. Eu lembro que desde criança eu era muito manipulador. Muito manipulador. Porque eu aprendi como as pessoas funcionavam desde cedo. E cara, eu lembro de uma certa vez querer fazer minha mãe se sentir extremamente culpada. Eu quis fazer minha mãe se sentir culpada. Eu devia ter uns 14 anos. E cara, eu não me orgulho disso, né? Minha mãe foi dormir chorando. Porque eu fiz ela se sentir culpada. Ó que merda. Ó que merda, né? Mas aquilo era a minha maldade fazendo. Hoje eu olho pra trás e sinto vergonha. Igual você, Rico, olhou pra trás e sentiu vergonha. E aí, qual é a sua retratação? Qual é a sua redenção? É controlar este seu impulso de fazer mal pros outros e transformar ele em alguma coisa boa. E olha, já que eu manipulo tão bem as pessoas, né? Que tal eu manipulá-las pra enxergar o lado bom da vida, né? Talvez faça um pouco mais de sentido. Então, assim, galera, sem essa sinceridade de olhar para dentro de você e ver a podridão da sua alma, você não consegue enxergar a podridão da alma dos outros. Não consegue. E aí, qualquer pessoa te passa a perna. Qualquer pessoa te engana num relacionamento. Porque ela comete uma ação ruim, te dá uma justificativa qualquer, e você acredita. Então, por exemplo, eu estava com uma cliente, que ela começou um relacionamento, e aí, toda vez, o cara ia para casa dela no final de semana. E aí ela bancava o café da manhã pro cara, comprava tudo, tava na casa dela, né? Beleza, comprava tudo, serviu o cara, não sei o quê. Eles saíam pra jantar, às vezes o cara falava que tava sem dinheiro, ela pagava, beleza. Até aí, normal, né? Normal. Mas certa vez eles foram na farmácia, e aí na hora de passar um remédio lá pra ela tinha saído sem carteira ou algo do tipo, ficou no carro, não sei. Eu sei que o cara pagou o remédio pra ela, e quando chegou no carro, cobrou o remédio. E ó, ficou R$50, me manda no Pix aí, por favor. Quem é que não consegue enxergar que esse sujeito é um sujeito egoísta? Alguém aqui na live não consegue enxergar isso? Que a natureza do sujeito é ser mesquinho e egoísta? A mulher tá pagando jantar pro cara tem semanas. A mulher tá recebendo o cara em casa tem semanas. Tá pagando tudo. Aí, diante da primeira coisinha que ele precisou pagar, ele já pediu de volta.
É um cidadão que gosta de ser servido, mas odeia servir. Fujam desse tipo de pessoa que se acha um reizinho na terra, que só gosta de ser servido. Fujam. Um homem normal, um homem saudável, ele fica constrangido dos outros carregarem os pesos dele. Ele fica constrangido, ele não gosta. Então, assim, ó, um dos problemas do nosso tempo é justamente essas pessoas acharem que o mundo deve as coisas para ela. Lembra dessa pessoa que eu estou escrevendo aqui, ó, pessoa 40 anos, toda fracassada, nunca fez nada de bom, fracassada completamente, né? Aí o que acontece? Ela olha para o mercado e ela me diz assim: Nuno, mas eu estudei tanto. Não é justo que eu não ganhe dinheiro. Percebe a mentalidade? Vamos lá, galera, faz um exercício comigo. Mas, Nuno, eu estudei tanto. Não é justo que eu não ganhe dinheiro. Como assim, né? Então, o mundo te deve dinheiro só porque você estudou. Tipo assim, estudo e dinheiro não são grandezas diretamente proporcionais. Caso você não saiba. Tem uma porrada de gente que estudou a vida inteira e morreu pobre. A maioria dos gênios e filósofos morreram pobres. E são pessoas que estudaram pra caralho. Então, assim, qual é a correlação maluca que você precisa fazer na sua cabeça de, só pelo fato de você ter estudado, você tem que ganhar certo dinheiro, certo valor? Você percebe que é mais uma dessas pessoas que pensa: o mundo me deve as coisas. Ó, meu filho, não é assim. O dinheiro vai entrar na tua vida quando você começar a resolver algum problema com excelência. É assim que funciona, ué. Você vai ajudar uma pessoa, ela te dá um dinheiro. Você ajuda duas pessoas, ela te dá 2 dinheiros. Você ajuda um tantão de pessoas, ela te dá um tantão de dinheiro. Você estudou, mas na prática, o que você faz? E outra, né? Ter um produto bom é uma coisa. Saber vender um produto é outra coisa. E tem gente que sabe vender produto ruim e ganha dinheiro. Então, veja bem, nós não temos essa correlação íntima entre estudo e dinheiro, mas essa pessoa se recusa a olhar para a realidade como ela é e assumir que, olha, caralho, então o que eu sei não é suficiente. Não. O que ela faz? Ela se enche de ódio. Não pode ser assim, não. Falta dar um chilique. Cara, tem gente que vive chilicando pra vida. Vive dando chilique, porque não suporta a realidade como ela é. Não suporta. Odeia com todas as forças a realidade. O problema é que a realidade é soberana. Porque a realidade é a verdade. E a verdade é Cristo. Se você não ama a realidade, não vem com o papo de Deus. Não venha. Não tem como. Não tem como. Se você não ama a realidade, com pobreza, com miséria, com tortura, mas com muitas coisas boas também, você não é capaz de amar a Deus. É simples assim. É o primeiro grau. É o primeiro grau de você começar a amar a Deus. É você amar a realidade. Porque você vai olhar para dentro e você vai ver que na realidade você tá cheio de miséria, você tá cheio de pecado, você tá cheio de egoísmo, você tá cheio de preguiça, você tá cheio de luxúria, você tá... Porra! Tá cheio de merda. E aí você tem que o quê? Assumir essa merda. Pra começar a melhorar. Então assim, sem o amor à verdade, não tem religião, galera. Não tem. Só que aí o que a sociedade faz? Começa a criar religiões alternativas para aliviar o peso dessa merda toda que a gente carrega. É assim que funciona. Criam religiões alternativas. Ah, não, a sua vida aqui é uma merda. Mas a próxima vida, tenha certeza, você vai ser rei. Porra, galera, pelo amor de Deus, velho. Vocês não têm mais 7 anos de idade, galera. Não tem outra vida, velho. Não tem. Não tem. Só que aí, pra não encarar essa miséria toda que a gente tem nesse mundo aqui,
essa coisa toda, é merda do lado de fora, é merda do lado de dentro. Começam a criar religiões alternativas. E o povo abraça essa merda, porque ninguém quer olhar pra dentro. Ninguém quer, velho. Ninguém quer. Assim, ó, quando eu comecei na terapia, eu tinha uma cartela. Juro pra vocês, eu tinha uma cartela de índice de sucesso terapêutico. Eu lembro que até o cliente ali, número 40, por aí, eu não tinha perdido nenhum. Todos, sucesso. Pá, 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 pá. Só que aí começaram a vir os fracassos terapêuticos, né? E eu me esforçava pra ajudar aquela pessoa a mudar, cara. Me esforçava, me doava, entregava tudo pra ver aquela pessoa mudando. E a pessoa não mudava. Aí eu comecei a perceber um limite de ação que eu não via antes, porque eu era soberbo. Achava que eu tinha o poder de mudar as pessoas como eu bem quisesse. E eu comecei a perceber que tem pessoas que não querem mudar. Que tem pessoas que têm um amor profundo a essas posições de vítima, a essas posições de coitadinhos, injustiçadinhos da vida, de que ai, nada dá certo pra mim, porque não sei o quê. Aí ela não quer mudar, porra, porque mudar inclui assumir que você é um merda, que você só tomou decisão errada, que você é burro, que você não se esforça o suficiente, que você não faz nada certo. E aí, quem quer fazer isso? Quer dizer, assumir o primeiro passo, né? Porque agora você vai ter que fazer uma porrada de coisa diferente. E aí? Não quer, velho. Não quer, porra. É uma das coisas que mais me espantou em terapia. Me deixou espantado. Eu fiquei espantado quando eu comecei a perceber isso. Porque eu era ingênuo, eu não percebia isso. Eu achava que não, mas essa pessoa não muda porque talvez eu não cheguei no trauma certo. Essa pessoa não muda porque talvez eu não ajustei a linguagem para ela. Eu puxava o BO para mim de, olha, não, peraí. Eu consigo fazer alguma coisa para ajudá-la. E eu fiquei espantado quando eu percebi que não. Que algumas pessoas não querem. Elas não querem, cara. Todo mundo aqui deve ter um parente assim em casa. A pessoa não quer mudar, cara. A pessoa não quer. Não importa o quanto você facilite a mudança para ela. Ela não quer pagar o preço. Ela odeia. Ela odeia essa realidade de ter que pagar um preço. Odeia. Entendeu? Então agora para fechar nossa aula, porque minha garganta está indo pro brejo, eu atendi hoje a tarde inteira, estou aqui agora com vocês. A pergunta é, e eu vou abrir já aí umas perguntinhas para vocês. A pergunta do Rico foi, Nuno, cheguei em traumas onde eu fiz o mal para uma pessoa e eu sinto culpa. O que eu faço agora? Agora, meu filho, você olha para esse momento aí e vai olhar para todos os outros. Porque todos os outros, agora depois dessa aula, você vai começar a enxergar a tua maldade nas suas ações, em cada ação que você faz. E, gente, isso é todos nós, igual eu tô dando uma aula aqui, né? Aí o pessoal, porra, legal, aula gratuita. É, mas ao mesmo tempo, quando eu dou uma aula, eu vendo mais. Então, nem a minha intenção de estar aqui é altruísta. Tá entendendo? Tem um bem que eu quero fazer para vocês, eu quero dar a melhor aula possível. Mas tem um rastro ali de, eu vou vender mais, porra. Isso é óbvio. Entendeu? Então, é olhar, Rico, para nossas mazelas e confessá-las. Vocês precisam confessar. Confessar. Igual eu fiz aqui na live. Ó, tô dando uma aula, mas vou ganhar grana. Confessa. Confessa. Eu não quero fazer aquilo porque eu estou com preguiça. Eu não quero pedir desculpas à minha mulher porque isso vai ferir meu ego e eu odeio me sentir inferior. Quem nunca passou por isso? Quem nunca alimentou uma briga inútil para manter o ego intacto? Quem nunca fez isso aí tá no lugar errado, devia estar dando aula aqui. Porque é santo. Então, nós precisamos confessar as nossas intenções mais profundas, tá? Mas, Nuno, eu vou ficar olhando só para as misérias? Não, não é isso não. É porque, assim,
A maioria das pessoas, elas fogem das misérias. Olhar pro que é bom é fácil, porra. É fácil olhar pro que é bom em você. Só que se você suporta olhar para um chiqueiro, olhar para um jardim é muito fácil, né? Então, se você suporta olhar para suas misérias, olhar para suas qualidades é muito fácil. Bem normal. Não precisa fazer esforço para isso, não. Então, a terapêutica é o quê? É confessar. Confessar aquela partezinha da maldade que passa por baixo de cada uma das nossas ações. Aquela partezinha de egoísmo. Aquela partezinha de impaciência. Aquela partezinha de ira. Aquela partezinha de... não tô afim de fazer essa porra hoje, velho. Tomar no cu, cara. Vou fazer de qualquer jeito. Sendo que o trabalho é um bem, né? Se eu vou trabalhar e não tô entregando o melhor que eu posso, eu tô roubando o outro. Né? Um cliente me paga para resolver um problema, para ajudá-lo. Aí eu chego lá e faço corpo mole, pô, eu tô roubando ele, né? Eu prometi uma coisa, eu tenho que entregá-la. E à medida que eu confesso as minhas merdas, eu vou aumentando a minha capacidade de tentar ser bom. Então, um dia eu vou ensinar para vocês aqui, vou fazer um exame de consciência, né? Um exame de consciência. Mas hoje não vai ter atividade aqui não, fechou? Hoje é só esse esclarecimento. Então, é olhar para dentro das nossas misérias, é conseguir assumi-las, porque você vai conseguir ver as misérias dos outros. Se você sabe quando você está sendo invejoso, você consegue saber quando o outro está sendo invejoso. Agora, se você nega a inveja que tem dentro de você mesmo, você não enxerga a inveja dos outros. Se você não reconhece em você, você não vai enxergar nos outros. Se você reconhece em você, você enxerga dentro dos outros. Reconhecer as próprias misérias te dá um leque para tentar ser bom. Então, rico, é só olhar para esses lugares da tua vida, das tuas memórias que você sente culpa, vergonha, e a partir dali, que a culpa seja uma força motriz de redenção. Lembra, a culpa é uma força motriz de redenção. Se eu piso no pé do cachorrinho, eu sinto culpa e rapidamente eu quero fazer o quê? Um carinho nele. Para consertar meu erro. Então, nós precisamos da culpa. A gente precisa sentir culpa quando a gente faz merda. É assim que a gente fica bom. Fechou? Agora vamos lá, galera. Deixa eu abrir aqui para dúvidas. Quem tiver dúvida, envie aí, por favor. Que eu vou tirar aqui uns 5 minutinhos para responder dúvida. Sem me prolongar, que minha garganta tá ruim. Valeu, Cláudia. Que bom que você gostou. E galera, quem ainda não está na nossa comunidade de autoterapia, me chama no direct, que eu vou liberar para vocês um link para vocês poderem entrar num preço promocional, tá bom? Que é o preço que a galera tá pagando agora na turma 02. Vamos ver se ficou alguma dúvida. E alguma dúvida, Rico? Pessoal? Rico Maximus. Teu nome é Maximus mesmo, Rico? Você já viu aquele filme lá, Gladiador? General Maximus? Se não, assista. Filmão do caralho. Bom, então ficamos por aqui. Beijo, abraço. E até a próxima aula, pessoal. Peraí, Rico. Eu assumo essa culpa para a criança interna? É isso? Não, assumo para você, Rico. Deixa a criança de fora. A criança de fora, tá? A criança interior, galera, que o Rico fala aqui, é porque é o seguinte. No meu método terapêutico, eu uso muito a terapia de partes. Terapia de partes é o quê? Olha, tem uma parte dentro de mim. Vamos lá. Coisa rápida aqui, 2 minutinhos. Eu sou uma mulher. E aí eu tenho dependência emocional, né? A minha razão sabe que eu não deveria estar com este homem. Mas uma parte de mim, né, que é a minha parte emocional, tem medo de ficar sozinha. Então, no meu protocolo terapêutico, o que a gente faz? A gente faz dessa parte uma parte mesmo. Você tá com medo de ficar sozinha? Beleza. Então vamos regredir até uma memória de um dia onde você se sentiu sozinha. Onde você se sentiu rejeitada. Onde você não se sentiu amada. Onde nós estamos? Eu tô numa memória infantil com meu pai e minha mãe brigando e parece que eles não ligam pra mim. Pronto.
Agora a gente começa a lidar com essa parte. Na terapia, né, em hipnose de olhos fechados, a gente começa a lidar com essa parte. O que é isso? Chama terapia de partes do ego. Então, Rico, para a criança, a gente não joga nela uma carga que ela não suporte. No sentido de, a criança não precisa experimentar essa culpa. A criança interior, ela até pode ser educada, Rico. Você pode educá-la. Mas a culpa você puxa para você e para a criança você educa. Né? De chegar e falar assim, olha, não se deve fazer isso, você vai fazer um mal para essa pessoa. Você gosta dessa pessoa? Gosto. Então não faça o mal para ela. Porque quando você faz um mal, você se torna um pouquinho mais mal. Você quer ser um sujeito mal? Tipo Coringa? Tipo, sei lá, vai citando vilões que pra você são caras maus, né, que são feios. E a criança não vai querer ser má. Então, mas a culpa você puxa pra você. Criança, desde boa, só alivia, entendeu? Cláudia, o meu programa é o seguinte, a gente tem um programa onde eu ensino autoterapia, né? Técnicas de auto-hipnose para vocês se curarem dos traumas do passado, que basicamente é o meu protocolo terapêutico, só que é um lugar onde eu ensino a fazer. Então, ao invés de fazer comigo, no atendimento individual, você vai ter uma plataforma de aulas, vai ter nosso acompanhamento via WhatsApp, onde eu estou ali dando orientações aos meus alunos, e aulas toda semana como esta aqui. Então, fechou? Fiquem com Deus e até a próxima. Eu nunca sei encerrar essa porra. Caralho! Agora foi.